Salve, salve você que nos escuta, começando mais uma edição do podcast Camaradas Futebol Clube, edição de número 21. Eu sou o Matheus Guedes e comigo hoje está aqui o camarada André. Salve, salve André. Salve, rapaziada. Salve, Matheus. Salve, Felipe. Deixa um salve também aqui pro camarada Júnior, camarada Luiz, que sempre tá com a gente aí. Salve a todos que vão nos ouvir. Um grande abraço a todos. Tamo junto. E aqui o André chamou o Felipe, né? Deixo aqui o meu salve. Salve, salve Felipe. Como vai, camarada? Salve, salve, meu camarada. Depois de muito tempo voltei, né? Da última participação fui derrubado pela mamãe Comembol, enquanto eu falava mal do Boca. Mas estamos aí de volta. Mandar um salve aí pro meu amigo André, Juno e Luiz também, que não estão aqui com a gente, mas tenho certeza que estarão espiritualmente. Hoje teve substituição aqui, né, na formação do podcast. O Luiz e o Júnior participaram semana passada e hoje eles não conseguiram, né? Hoje, vocês que não tinham conseguido estão aí presentes hoje. Hoje tem bastante coisa para a gente falar, né? Estamos gravando aqui numa sexta-feira, o sextou, dia 20 de agosto de 2021. Uma quente noite de lua cheia aqui em São Bernardo do Campo. Eu não sei como estão aí na cidade de vocês, camaradas. Tá calor aí também? Tá calor, esquentou aqui. Aqui tá bastante também. Maçarico voltou com força. Pois é. Pô, ligaram o forno lá no céu, cara. Hoje tá quente aqui. Antes de a gente começar a pauta, né? A gente fala bastante de Libertadores, né, já temos as semifinais definidas. Só como já é de praxe, né? Infelizmente é de praxe, a gente já começa aí o podcast lamentando pelas vidas perdidas, né? Desejando muita força aí para quem perdeu entes queridos durante essa pandemia. Fica nossos votos aí de condolências, que consigamos seguir em frente aí, sair dessa, se vacinem, pessoal, vacina salva vidas, e cadeia e impeachment, né, para o genocídio e sua trupe. Mas vamos aí, vamos começar falando de Libertadores. Começar falando pelo primeiro jogo aí da terça-feira, né, o jogo que abriu aí essa perna de volta aí das quartas de finais, que foi o choque rei, né, o Palmeiras ganhou São Paulo por 3-0. E antes de passar a bola para os meus camaradas, só fazer uma introdução aqui, porque eu já tinha comentado algumas vezes aqui, né, que o Palmeiras, um time que quando tiver uma turbulência chegando, é um time que faz um jogo grande para afastar aí uma futura crise, né? Sabe que lá pelos lados do Allianz Parque, quando a crise chega, ela é braba e não tem muito pudor, não. O time não precisa estar muito mal, não, para começarem as cornetas. E pelo caminho, né, tinha um São Paulo. São Paulo que era uma vítima do Palmeiras, né, um tempo atrás, no passado não muito distante. São Paulo que começou a se sobressair em cima do Palmeiras, né, nesse último ano, ganhou 2 vezes lá no Allianz Parque, coisa que nunca tinha feito, mas parece que o velho Carrasco voltou com tudo, né, e aí trouxe esse velho normal de volta, o Dudu. O Dudu jogou pra caramba, mostrou aí, foi o principal jogo dele, né, desde a volta do Catar, quando ele fugiu pro Catar, e agora tá tudo certo aí juridicamente para ele. Ele volta e tá comendo a bola. E aquilo, né? O Palmeiras ele se impôs física e tecnicamente e meteu inapeláveis 3-0 em cima do São Paulo. Talvez tenha sido a melhor apresentação do time do Abel Ferreira nessa temporada. E vai defender o título, né, com moral. Chega mostrando suas credenciais aí para defender a Copa, né? A Copa que é a obsessão dos palmeirenses. E quanto ao São Paulo, para não dizer que a gente não falou nada do São Paulo, eu acho que assim, nem céu nem inferno, né, para o time do Crespo. É um time que perdeu, foi inferior a um time que é superior, né, no papel, e se mostrou superior em campo. Nada muito, não é para ter crise, nada do tipo lá no Morumbi, mas aquilo, né, um time que colecionava vexames aí ao longo das últimas décadas, perde um placar doído, 3-0, mas tem que se reerguer aí, porque a temporada ainda tem bastante coisa para acontecer, tem talvez um título de Copa do Brasil inédito para brigar, o campeonato está embolado, o São Paulo estava lá embaixo, mas tem muitas chances de chegar na Libertadores. Então, eu queria começar aí falando desse Palmeiras 3, São Paulo 0 com você, camarada André. O que só você viu desse jogo? Fala, camaradas. Para mim foi um jogo assim, mais ou menos esperado, né? Porque o Palmeiras é muito mais equilibrado, muito mais forte, tanto fisicamente quanto tecnicamente, como você muito bem falou. E eu fico pensando, assim, vendo o jogo do São Paulo, quais são os jogadores, né, capazes de desequilibrar uma partida.
né, num jogo de Libertadores importante como esse. E você tem Daniel Alves, já não tem tanta capacidade assim, por mais que ele seja um jogador extraordinário em questão de título, de tamanho, de importância, mas quem seriam esses jogadores? Daniel Alves, Rigoni? Então, assim, é muito difícil, né? Claro que o futebol não é um esporte necessariamente de lógica, né? Nem sempre vai dar a lógica, mas era muito difícil a gente imaginar que o São Paulo pudesse passar, né, do Palmeiras. E a gente ainda teve a volta do Dudu, né? Que vem jogando muito, um jogador muito versátil, que veio para contribuir muito com um time que já era bom, né? Do Palmeiras, um time bastante equilibrado, né, em todos os setores. Então, um grande reforço, né? Mas o São Paulo, eu vejo assim que vai precisar de mais tempo para tentar conseguir algum título de relevância. Nem acho que vai disputar a Copa do Brasil, não. Eu acho que vai precisar de mais tempo, porque eu também não vejo nenhum padrão de jogo definido no São Paulo. É, e eu estava até comentando isso no outro grupo hoje, né? Que eu vejo que Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Galo hoje são os maiores times do Brasil, os melhores times do Brasil hoje. Depois disso, vem um vácuo. Aí depois que vem os outros. Então, assim, é complicado a gente falar que o São Paulo vai ganhar título, porque, assim, enquanto esses times da elite, né, digamos assim, agora, esses três grandes estiverem disputando, é muito difícil, porque para mim, existe um vão até os próximos, né? E com relação ao investimento também, né? Você pega o investimento do Palmeiras, compara com o investimento do São Paulo, é uma coisa, assim, muito discrepante, né? Então, eu acho que ainda não é o momento do São Paulo, acho que não vão ganhar nada esse ano. Inclusive, até comentei que eu acredito que o Crespo não fique até o final do ano, mas com uma administração boa, né, com uma reestruturação, com o fim da pandemia, pode ser que consiga bons resultados, aí, bons títulos. Mas acho que acredito para os próximos anos. Para esse ano, eu acredito que o São Paulo ainda está muito, muito longe, né, dos favoritos. Então, acho muito difícil. Mas foi um bom jogo, apesar da diferença de placar. Foi um bom jogo, mas deu para mim a lógica, apesar do futebol não ser exatamente um esporte de lógica, né? Mas deu a lógica, né? Para mim não tinha como o São Paulo passar. Eu acho que o primeiro confronto, o primeiro jogo, né, que foi muito nivelado por baixo, as duas equipes, não vou dizer medo, né, mas uma estratégia defensiva muito forte, né, tanto do Crespo como do seu Abel Ferreira, dava a tônica que o jogo seguinte seria equilibrado, né, mas eu acho que acabou pesando vários fatores, né, que eu vou comentar mais à frente, mas eu acho que foi um grande jogo do Palmeiras, eu concordo com o nosso âncora, quando ele fala que foi o melhor jogo da temporada, não digo do ano, né, porque pode parecer, mas essa temporada foi prolongada, né, de 2020 por conta da pandemia, e mais nessa temporada 2020, sem dúvida alguma, foi o melhor jogo do Palmeiras. O Palmeiras que não vinha bem, né, engraçado, vinha vencendo, mas sempre ali ao apagar das luzes, né, acabava fazendo um gol, um jogador, né, decidia no último instante, mas essa partida mesmo não tem como a gente falar do Palmeiras, né? Foi um jogo perfeito. Eu li que o Abel vinha preparando o time, né, o grupo, há mais de um mês para essa partida, porque devido ao seu histórico, né, desfavorável contra o Crespo nesse ano, né? Então, o seu Abel ali, nos seus portugueses, conseguiu criar uma estratégia para poder dominar, né, o São Paulo e fazer essa vitória acontecer. Mas tem algumas coisas a se destacar, né? Porque eu acho que São Paulo e Palmeiras hoje estão em níveis distintos, né? A gente pode colocar nesse balaio e tudo. A gente pode começar pelas escolhas individuais do Crespo, né? Que o Benítez no banco, né? Ficou no ar uma questão física que poderia ter ocorrido ou não. O Reinaldo também no banco. Então, uma equipe, eu acho que além de mal escalada, foi mal postada em campo, né? E o elenco também pesa bastante, né? Não dá para comparar. E em Libertadores isso pesa. Fica bastante evidente, né? A superioridade do Palmeiras, né? Só a gente
elencar os jogadores que entraram, né, no segundo tempo. Por exemplo, o Palmeiras, né, entrou o Felipe Melo, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Daverson. É um poder de fogo muito grande, né? E do São Paulo, para a gente comparar, entra Éder, o Vitor Bueno, né? Então acaba que fica uma coisa assim que acaba, né, sendo difícil para o São Paulo realmente, né? A gente também teve no início da temporada uma decisão institucional, né, do clube, que era de tratar o Campeonato Paulista como se fosse uma Copa do Mundo, né? E isso é evidente que pesa no elenco, né? Vem de uma temporada tão cansativa como foi a de 2020, né? E você já emendar uma temporada na outra, assim, com os jogadores sem descanso e tudo, é evidente que os caras não iriam aguentar, que iria estourar, que ia ter muitas lesões, como estão acontecendo agora. Então, além desses erros, né, de técnico, de desequilíbrio, né, entre elencos, e também pesa, né, essa decisão da própria instituição São Paulo, né, de priorizar uma competição, fazer tudo para ganhá-la, e ganhou, né, de fato. Mas isso acaba refletindo mais à frente, né, na temporada. A gente vê pelos inúmeros jogadores do São Paulo sofrendo com lesões. Mas eu acho que o mais importante a apontar, né, nesse jogo foi o Palmeiras, né? O Palmeiras realmente fez uma grande atuação, né? Uma atuação para quebrar qualquer tabu contra o soberano na Copa Libertadores. Tabus que só servem para duas coisas, né? Para serem quebrados e para massagear egos. Exatamente. Mas é curioso, né? Porque assim, a gente sabe muito bem como o Palmeiras joga, né? Que é um time que fica mais postado ali para é um time ele reage, né? Ele não age, ele reage. E os 3 gols do Palmeiras foram de roubada de bola, né? Mas o futebol é tão curioso que ele é definido em detalhes. Por mais que o Palmeiras tenha sido o melhor o jogo inteiro, teve um momento ali no começo do segundo tempo que o São Paulo conseguiu encurralar, conseguiu envolver a defesa do Palmeiras. E num lance do Pablo, né? Ele poderia ter feito aquele gol. Ele perde um gol imperdível. E se ele faz aquele gol, talvez a história seja outra, né? Mas aí fica os ECs, né, nas nossas cabeças. Só um adendo, Matheus. Quando eu falei, né, sobre esse desequilíbrio de elencos, é isso, né? Eu estava falando, né? De um lado você tem Pablo, do outro você tem o Dudu, você tem o Daverson que entra depois, né? Luiz Então Adriano, acaba que não tá pesando muito. jogando, né? Pois é. E só para usar um gancho aqui para a gente mudar para o próximo jogo, uma das coisas assim, o Renato Portaluppi, técnico do Flamengo, eu acho ele um baita de um fanfarrão, mas uma das fanfarronices dele assim que eu acho legal é quando ele fala que vai mostrar o DVD dele para os atacantes que ele treina, né? E o Crespo talvez deveria levar isso a sério, colocar o Pablo sentado por 5 horas assistindo gols do Crespo, né? O Crespo que era um amigo daí do gol, sabia fazer gol como poucos. Talvez ele deveria levar esse conselho do Renato aí a sério. Mas vou usar esse gancho para mudar, né? Falar do Flamengo. O Flamengo na quarta-feira jogou em Brasília, né? Para aproveitar ali a abertura de Brasília que está recebendo público. Flamengo que jogo protocolar, né? A gente sabia que o Flamengo já estava classificado, já isso era fato. No fim das contas, mais um show do Flamengo, né? Usou a situação para dar show, mostrar todo o seu poderio ofensivo e assustar quem vem pela frente, né? Flamengo fez 5-1, no placar agregado 9-2, um jogo assim, um resultado muito desigual, né? Que diz muito também sobre o Olímpia é um time gigante, né? Tricampeão. Isso aí diz muito sobre o momento que a gente está vivendo do futebol na América do Sul. Eu queria começar com você aí, Felipe, falando desse show do Flamengo. Eu acho que é uma vitória mais do que protocolar, né? Eu achei engraçado no jogo que, principalmente o segundo, né? O Flamengo ele iniciou a partida como quem entrou para passar o tempo, né? Para acabar logo o jogo e os gols foram saindo numa facilidade assim que é até surreal, né? Acho que dá bastante a tônica do desequilíbrio técnico, né? Entre os times. Parecia que os gols iam saindo assim em profusão com uma facilidade tremenda. A gente via que o Flamengo não estava nem fazendo força, né? Mas na capacidade ali do seu quarteto ofensivo era um massacre, né? Então, eu acho que isso já evidencia bastante, né? O que foi o jogo. Acho que
o Olímpia é uma equipe muito fraca, uma equipe de tradição, é lógico, né? Tricampeão da Libertadores, como você comentou, Âncora. Mas é que, infelizmente, hoje em dia está difícil, né? Mais à frente a gente vai comentar sobre esse desequilíbrio, né? Agora, o que está em voga, né, dos times brasileiros em relação aos argentinos e os demais. Mas esse jogo eu acho que é gritante, né? O time do Olímpia é muito fraco. Ainda tentaram, né, se mostrar uma equipe digna, né? Tentar manter uma postura assim, em campo mais altiva, né? Mas acabou que não tem como, né? O trio ofensivo do Flamengo é uma coisa fenomenal. Eu vejo muitas comparações, né? A imprensa tenta pautar agora, né? Eles adoram esse tipo de discussão, né? Colocar qualquer ataque que é melhor, Diego Costa e Hulk, ou o trio do Flamengo. Acho que é uma coisa que é até bizarra, né? Porque um ataque nem existe, nunca jogou junto e quer comparar com um trio que joga junto há quase 3 temporadas. Então é algo assim, realmente é assustador a gente ver um ataque tão poderoso como o do Flamengo, né? Mas como nem tudo são flores, né? Pro lado da Gávea aqui do Flamengo, eu ainda vejo um desequilíbrio no time. Eu acho que o time é muito forte ofensivamente, um time que está acostumado a jogar junto, né? Mas em relação aos 4 zagueiros que o Flamengo tem no elenco, os 4 principais, né? Que é o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o Bruno Viana e o Rodrigo Caio. Eu não consigo confiar em nenhum dos 4. Motivos diversos, né? O Gustavo Henrique, o Léo Pereira e o Bruno Viana por questões técnicas, né? E o Rodrigo Caio por questões médicas mesmo, né? É um jogador que pode deixar o clube na mão a qualquer momento, né? Devido ao histórico dele, né? De lesões e tudo mais. E os outros 3 porque eu tenho a nítida impressão que quando a corda apertar mesmo, que for um jogo decisivo aqui, assim a probabilidade deles falharem é imensa. Então, eu vejo o Flamengo como favorito a conquistar a Libertadores esse ano. Mas, assim como o Atlético e o Palmeiras, né? Mas eu ainda vejo o Flamengo um pouco acima. Mas eu acho que essa questão da defesa tem que ser ajustada, porque realmente é uma defesa que não passa confiança, dá falsa sensação de segurança, né? Mas eu acho que não dá para ter uma amostragem desses jogadores em função desses últimos 11 jogos, né? Com o Renato Gaúcho como técnico, porque a equipe de fato não foi testada num grande jogo assim, né? Então, eu acho que ainda falta parar essas arestas assim para o Flamengo nadar de braçadas. Eu concordo com tudo que o camarada Felipe falou. A minha visão sobre o Flamengo atual é isso, né? É essa, sobre o jogo também. Só que, comentando também o que ele falou no início, foi exatamente isso, né? A gente esperava que o Flamengo fosse golear, né? Mas no início do jogo, parecia que o Flamengo não estava preocupado em fazer gol. Estava preocupado com segurar ali o resultado, tal, ir jogando, ver o que acontece. Mas, à medida que o tempo foi passando, foram saindo os gols, parecia um treino. Tipo, os caras estavam ali, iam criando, ia fazendo e parecia um treino, né? Demonstrando esse abismo, né, de qualidade que havia, né, entre as duas equipes, que há, né, entre as duas equipes. Mas ao mesmo tempo que o Flamengo passou com sobras, né, mais do que sobras, 9-2 no agregado, deixa uma preocupação, né, que é justamente a defesa, justamente a zaga, principalmente. Até porque um time fraco como o do Olímpia ainda conseguiu fazer um gol, né, 2 gols, mas... É um golaço, né? Um golaço, né, André? Um gol nessa partida. Humilhante. O cara recebeu livre na área, né, e finalizou. Então, assim, é preocupante, né? É preocupante, porque um time como o do Olímpia, né, a gente não é para levar gol num time desse. Uma outra questão também é que eu vejo que o Diego Alves já está em uma certa decadência. Acho que ele não vai... Já está em decadência, ele não vai render mais o que já rendeu, isso acho que é nítido. Então é mais uma preocupação, né? Para esse ano, acho que nem tanto, mas para os próximos anos. A zaga, como o Felipe falou, realmente não tem como confiar em nenhum dos 4 zagueiros, né? Até confiaria no Rodrigo Caio, se não fossem as lesões. Ainda tem a questão dos laterais, né? Felipe Luiz, beleza, mas do outro lado, a gente tem Isla,
Rodinei e Mateuzinho. Na minha visão, Mateuzinho é o mais utilizável, né? Então, assim, a maior preocupação hoje, para mim, é a defesa, né? As atuações têm sido ótimas, né? Mas a defesa é a defesa é o que mais preocupa, né? Inclusive, saiu um comparativo, né? Como o Felipe estava falando, das defesas do Palmeiras, do Galo. Você vê que Diego Alves é muito mais vazado, né? Em comparação aos outros goleiros, né? Ele é muito mais vazado, pelo menos tem sido esse ano, né? Então isso acaba também sendo preocupante. E outra coisa que eu queria falar era sobre o Renato, né? Eu cheguei, acho que até em outros podcasts, a menosprezar em parte, né? Assim, a duvidar que ele pudesse dar tão certo no Flamengo e me surpreendi. Confesso para vocês que eu rachei a cara, nunca imaginei que fosse dar tão certo no Flamengo como tem dado. E falando em Renato, né? Já tem informações rolando de que ele pediu para ligar pro Davi Luiz, né? Então vamos ver o que vai sair dessa ligação aí. Parece que o Braz autorizou, então vamos ver. Seria um bom reforço para o Flamengo, porque de fato o Flamengo precisa de um defensor aí para essa reta final agora. Então vamos ver como que vai ser. Mas eu considero também como favorito, mas me preocupa essa falta de equilíbrio entre o ataque e a defesa, coisa que eu não vejo, por exemplo, no Palmeiras, mas acho o elenco do Flamengo superior. Então vamos ver daqui para frente. Vamos ver o que vai dar. Eu também vou embarcar na do André e vou confessar, né? Fazer uma meia-culpa aqui, que eu era totalmente contra a vinda do Renato Gaúcho, por motivos que a gente já citou em outros podcasts, né? Eu acho que fizeram com o Ceni, né? Acabou sendo uma coisa de mau caráter mesmo, na forma como se deu a demissão dele, mas eu estava completamente errado sobre o Renato, e também eu sempre gosto de frisar isso, né? Eu acho que é errado também quem tem essa abordagem do Renato apenas como um cara de vestiário e tudo. O Flamengo, ele sofreu mudanças táticas importantes. A gente vê o quarteto à frente, tem muito mais liberdade do que havia, né, com o Ceni. A gente vê o Gabigol toda hora no meio-campo, até no intermediário roubando bola, o cara tá. A gente vê o Bruno Henrique invertendo pela ponta, por dentro. O Arrascaeta, acho que foi a mudança principal do Renato no time, né? O Arrascaeta por dentro, livre para flutuar ali, jogando uma barbaridade. O próprio Everton tá jogando bem. O Arão, né, voltando para o meio ali, para dar aquela saída com mais qualidade. E outras mudanças também que são muito importantes para um time que quer ser campeão. Em determinados momentos, em determinados jogos, o Flamengo ele já teve um leque, né, de variações. Tem jogo que o Flamengo, dependendo do adversário, aperta, né, morde lá dentro. Até jogos que lembraram 2019 nesse quesito, né, você apertar a saída de bola com a linha muito alta. Tem jogos que o Renato estrategicamente baixa um pouco o bloco de marcação para você poder ter campo no contra-ataque. Eu acho que isso que aconteceu principalmente no primeiro jogo contra o Olímpia. O Flamengo não estava mordendo lá na área dos caras, porque foi justamente o que o Olímpia queria, né? Queria campo para contra-ataque. E o Flamengo negava isso. Fazia um bloco de marcação ali já na risca ali da intermediária. Então, ao roubar a bola, o Flamengo tinha bastante campo, né? O Bruno Henrique tinha bastante campo para correr. Eu acho que essas variações são muito importantes para um time que quer ser campeão de competições de mata-mata, né? É muito importante você ter variações dentro do jogo, né? Como aquele jogo que todo mundo ficou em estado de desespero, né? O primeiro jogo do Renato contra o Defensa e Justiça, o time extremamente defensivo, né? Mas acabou no frigir dos ovos sendo um resultado muito importante, né? Vencer na estreia, fora de casa, por 1-0. Então eu acho que o Renato, ele não dá para resumir ele apenas como um cara que chegou, apertou a mão do Gabigol e fez um churrasco com a galera. Não, tem mudanças importantes mesmo no time. O Felipe Luiz está saindo mais também. Com o Senna ali, meio que jogava como um terceiro zagueiro, né? Quando o time estava construindo as jogadas. Então, a gente vê o Felipe Luiz avançando mais. Mas, então é isso, só para registrar o meu racha-cara junto com o meu camarada André aí, em relação ao Só para Renato complementar, Portaluppi. Tô completamente renatizado. mestre. Isso aí. Só para complementar, inclusive ele melhorou a defesa, né?
melhorou a nossa Melhorou a defesa, defesa. porque Sim, até pra gente dizer que ele, entre aspas, recuperou o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, né, que vem apresentando aí um futebol razoável, né, dentro de suas limitações. sim. Então, isso já é muito considerável, porque a defesa era justamente um dos piores problemas do Flamengo nos últimos meses, né? E da era Ceni, né, também. Então, essa recuperação da defesa, a confiança, né, dos jogadores, o próprio Michael, né, tá muito mais confiante com a vinda do Renato, tem até feito alguns bons jogos. Isso conta demais, né? Não é só questão tática, mas é questão, na questão geral, né, de elenco em geral. A gente viu um avanço muito grande. Os próprios jogadores têm falado isso, né? Então, a mudança já foi grande. E ele, acho que ele acabou se aproveitando também do modo, né, como o Flamengo jogava em 2019, de como os caras gostam de jogar, né? E isso é importante. Você valorizar como que os jogadores gostam de jogar, né? Como os jogadores querem jogar, como que eles rendem melhor. Eu acho que um dos méritos dele é buscar isso, buscar entender aonde que os caras vão jogar mais, aonde os caras se sentem melhor no campo. Que eu acho que é algo que o Ceni não fazia tanto. Eu acho que com o Ceni as coisas eram mais de cima para baixo. Então, eu acho que esse tem sido um dos méritos dele. Só queria complementar com essa fala. Eu ia perguntar justamente isso para vocês, mas acho que a resposta já foi dada mais que completa. E o Renato era só o cara de grupo ou se tinha algo mais, né? Não é possível que ele só seja o cara de gente boa, que troca uma ideia com aperta a mão do Gabigol, né? Como o Felipe comentou. Mas vocês já responderam, né? Tá muito mais do que respondido a minha dúvida. Só uma coisa antes de fechar o Flamengo. Queria eu ter esse tipo de preocupação, viu, rapaziada? O time de vocês meteram 9-2 no agregado. Vocês ainda estão preocupados. Eu queria eu ter esse tipo de preocupação. Mas vamos falar do Galo aí, né? Vamos passar para o próximo jogo. O Galo que classificou. Mas, assim, né? Uma coisa que parecia impossível aconteceu. O River Plate foi amplamente dominado no confronto eliminatório de Libertadores, né? Ida e volta. Toda nessa era Galhardo aí, eu não lembro de ter visto nenhum outro confronto em que o River Plate foi amplamente dominado na ida e na volta. Dos 4 tempos, o River só foi melhor no primeiro do jogo lá no Monumental de Nunes. Até o jogo contra o Palmeiras, né, teve aquele primeiro jogo que o Palmeiras dominou o River, fez 3-0, mas na volta foi um sufoco que o Palmeiras quase que não passa, né? Mas o impossível aconteceu, já diria André Henning, né? E assim, não, o Galhardo a gente sabe, ele tá desde 2014, se eu não me engano, no River Plate, já perdeu um monte de jogador, recebeu novos, fez das tripas coração aí, né, nesse time, montou, remontou, e só que parece que dessa vez ele não conseguiu, né? E essa eliminação do River Plate, ela vem com ares de fim de ciclo, né? Fim de era, na verdade. Fim de era Galhardo. Vamos ver o que vai acontecer aí com o Munheco nas próximas semanas. E sobre o Galo, é aquela vitória para entrar na galeria, né, de maiores vitórias da história. Uma vitória épica do Atlético Mineiro, sem contestação, assim, o time foi melhor o tempo todo, com lances plásticos, né, que vai ficar gravado na memória, o gol do Hulk, principalmente o gol do Zaratio, uma pintura como há tempos não via, né, o gol de bicicleta, de voleio, meia bicicleta, sei lá, mas foi bonito de qualquer jeito. E assim, né, o Galo, assim como o Palmeiras a gente fala que o time tem condições de jogar mais. Mas a gente já acostumou que isso aí é o jeito do Abel, né? O Palmeiras nunca vai jogar diferente disso daí. Um time reativo, não vai ser um time propositivo nunca. E o Galo, a gente esperava mais também, né? Um time mais dominante. Mas talvez o jeito que o Cuca joga seja suficiente para o Galo alcançar aí as glórias, né? Que tanto almeja. E assim, o Galo tá vivo em 3 frentes. Ele tá favorito nas 3 frentes. E eu acho que a piada aí do bicampeonato do Atlético Mineiro, ela pode estar chegando no fim. Felipe, Atlético 3, River Plate 0. Eu acho que você falou bem, né? Foi um grande jogo do Atlético, sem dúvida nenhuma. Um domínio absoluto, né? Um domínio, uma imposição, né? Eu acho que por mais que o River goste de jogar, né, de maneira impositiva, eu acho que a posse de bola do River foi uma posse de bola lá dinizista, né, no tom pejorativo, apesar de eu gostar do Diniz, né? Embora as torcidas que ele treine tendam a nunca mais assistir o podcast, né, por conta disso. Mas eu
Eu acho que o domínio foi amplo, realmente, como você disse, nos 2 jogos, o Atlético foi melhor. Eu vejo o Atlético ainda como uma equipe que tem muito a ser, muita margem para evolução, mas o problema é que eu não vejo o Cuca sendo o capitão dessa evolução. Porque a equipe do Atlético ela joga de uma maneira que é a cara do Cuca mesmo, você disse bem, Âncora. Por isso que eu não vejo uma margem assim de desenvolvimento, né, do time, mas é óbvio que pelos nomes que tem, pelo time, né, que construiu, os valores individuais, né, o Hulk em grande fase, o Atlético se coloca como candidato a qualquer frente, né, qualquer campeonato que dispute. Ainda tem o Diego Costa, né, que se o Cuca ali arrumar um jeito de colocar tanto o Diego Costa como o Hulk, né, para jogarem, acho que a equipe então vai crescer absurdamente mais, né? Não sei como o Diego Costa tá, né? Tá desde do final de 2020 sem jogar, né? Mas é um jogador que aqui no Brasil sobra, né? Mas falando especificamente sobre o jogo em si, né? Como eu já disse, foi um domínio absoluto do Atlético. Belos gols. Uma equipe muito forte do meio campo para frente, né? Mas também tem uma defesa muito boa, né? A equipe tomou apenas 3 gols, né, em toda a competição, e isso pesa bastante na Libertadores, né? Em qualquer competição de mata-mata, né? Ainda mais na Libertadores, que tem um fator gol fora de casa, né? Então, isso acaba realmente pesando mais ainda. É uma equipe com um meio campo à frente espetacular, além de ter uma defesa sólida, né? Tem Zaracho jogando bastante, Savarino também, o Nacho que não jogou ontem, né? Que não jogou. Foi ontem? Foi na quarta, perdão. O Vargas também, grande fase. Os laterais são muito bons também, né? Tanto o Mariano quanto o Arana. O Everson em grande fase, impressionante, né? Todo mundo via o Everson ali como um goleiro inseguro, parece que baixou o Neuer no rapaz, né? Tá pegando tudo. Então, com certeza, eu acho que esses investimentos que o Mecena lá do Atlético está fazendo no clube é algo a curto prazo, né? A gente vê pelo perfil dos jogadores, né? Acima de 30 anos, já consolidados, né? Não é um perfil diferente, por exemplo, que o Flamengo faz, né? Que contrata jogadores jovens com passagem mal sucedidas pela Europa, né? Mas se já tendo uma intenção de venda posterior, né? Esses jogadores podem render aos cofres do clube ainda. Já o do Atlético não, o do Atlético é um perfil de curto prazo, de tiro para ser campeão ontem. A gente vê pelos nomes que vão chegando, pelo perfil. Então, Parece, Felipe, só pra te interromper rapidinho, parece um perfil que mudou, né? Com o São Paulo, ele era um time que atacava muito o mercado sul-americano, trouxe bastante jovens, né? De outros países aqui da América do Sul, mas depois da ida dele para a França, é isso aí que você falou, é Hulk, Diego Costa, esses caras já mais experientes. É isso, é isso. É um Nacho. time para. Nacho também. É um time para ser campeão agora, né? Não tem tempo de construir equipe nem nada. É um time para ser campeão para ontem, como eu disse. Mas se vai ser campeão, não sei. Não posso afirmar, mas tem muitas probabilidades de vencer qualquer frente que disputar, né? O brasileiro já disparou e está muito vivo, né? Tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. Só um comentário sobre o River. Não é desmerecendo a vitória do Atlético, acho que não tem nada a ver, mas o River, também concordo com você, como você começou na sua explanação, né, sobre o River, é uma equipe que está nitidamente no fim de ciclo, né? A gente vê ontem, se pegar em comparação com 2019, né? Fez aquela grande partida contra o Flamengo na final do Libertadores, apenas 3 jogadores remanescentes, né? São muitos novos nomes chegando, né? E o Galhardo, eu nem sei se vai continuar no clube, né? Talvez não. Pelas notícias que a gente tem lá da imprensa argentina, parece que o Galhardo já sinalizou que 2022 vai rumo à Europa. Então, eu acho que tá com toda a cara de fim de ciclo mesmo. É difícil, né? Por conta do desequilíbrio econômico, né? Entre Brasil e Argentina, os times de lá manterem esse grau de competitividade, né? Que o River vinha mantendo. E não tem como manter a altura, né?
conta da moeda, vários fatores, a economia do país, então realmente fica difícil. O período pós-pandemia também, o futebol na Argentina voltou bem depois do que aqui no Brasil, não está tendo público lá ainda, nem tem previsão disso. Então, realmente é um período muito difícil, né, para os times argentinos se reerguerem, mas eu não sei como será o futuro do gigante River Plate nos próximos anos. E também não sei como vai ser, né, no pós-Galhardo, mas é nitidamente um fim de ciclo, né? Um período que chegou ao fim, uma era vitoriosíssima do Galhardo à frente da equipe argentina, mas agora eu acho que vai ser isso, né? O time vai se oxigenizar, vai tentar dar uma reestruturada, mudar o perfil para ver, para tentar seguir em frente, né? Tentar se manter competitivo. Sobre o Galo, né? E até comentar uma coisa, que foi a declaração que o Galhardo deu depois desse jogo, né? Ele disse que o Galo é muito melhor do que eles, né? E é nitidamente uma declaração para abafar o que ocorreu, né? Nessa Libertadores. É óbvio que eles não acham isso, né? Mas, mas ele já jogou isso no ar para poder mesmo que abafar essa discrepância, né? Que foi mostrada em campo. E queria comentar uma outra coisa, né? Que foi essa arquibancada, né? Que foi um absurdo. O jogo era para uma capacidade de uns 18 mil pessoas, né? Torcedores, e parece que tinha o dobro na arquibancada, né? No meio de uma pandemia ainda que não acabou. Então, assim, eu inclusive já tinha falado, eu tinha mencionado que quando começassem a liberar público nos estádios não tinha mais volta, não teria mais volta, só seria daí para pior. E está confirmado, né? Agora é daí para pior. Agora não adianta mais, agora não se reduz mais público no estado, agora só vai aumentar e cada vez mais sem controle, né? Então, assim, é extremamente preocupante, porque a gente chega aqui no começo do podcast, a gente deseja as condolências a todas as pessoas que perderam seus entes e tal, e a gente vê, ao mesmo tempo, essa falta de responsabilidade, né? Por parte aí dos governantes, dos próprios clubes, né? Que a gente até entende a intenção, né? Apesar de não concordar, mas a gente entende a intenção deles, que é dinheiro, né? Que a volta dos estados acima de tudo, mas eu deixo aqui a minha insatisfação, né? Pelo que eu vi, né, nas arquibancadas, como se estivesse tudo normal. Então, só queria deixar essa deixa aí para vocês, para a gente comentar isso. Acho que não é algo a se passar batido. Muito bem comentado, André, muito bem comentado. Até eu endosso aí o que você falou, porque na semana passada eu comentei sobre o jogo do Flamengo com o Olímpia lá no Paraguai, que parecia que tinha gente demais no estádio, nem deveria ter, né? A gente está falando de um país que não atingiu nem 5% ainda de imunizados, né? O país está extremamente atrasado na vacinação. Eu não sei como está andando a vacinação no estado de Minas, mas me parece precipitada a volta do público. Eu não duvido, não, que tinha 18 mil pessoas mesmo no estádio. Vai estar todo mundo junto, no mesmo lugar, todo mundo sem máscara. Aí não adianta, né? Você tem um estádio daquele tamanho e o pessoal aglomera tudo no mesmo setor. É preocupante o que aconteceu lá em Minas Gerais, muito preocupante. Mas passando aí para o jogo do último jogo dessa semifinal, dessas quartas de finais, que quase a gente tem uma Copa do Brasil, né? Na semifinal da Copa Libertadores. Faltou repertório para o Fluminense. Fluminense que não perdeu para o Barcelona em nenhum dos dois jogos, mas também não jogou melhor que o Barcelona em nenhum dos dois jogos, né? O Barcelona, estranhamente, joga em Guayaquil, ganhou todos os jogos que fez na Libertadores dessa edição, né? Ganhou do Santos, ganhou do Tátira não, do The Strongest, ganhou do Boca, ganhou do Vélez. E, estranhamente, assim, é um time que deu a bola pro Fluminense. Só que o Fluminense teve 70% de posse de bola no primeiro tempo e não conseguiu abrir espaço, né? Para fazer um golzinho que ele tanto precisava. No fim, né, na segunda etapa, o time do Barcelona se impôs, marcou um golaço, né? Um toque por elevação, o jogador do atacante dominou na frente do goleiro, fuzilou. E o Flu até chegou, né? Descontar no último minuto, mas não serviu para nada, né? Além de inflar os números do Fred, que tem números bem generosos aí na Libertadores. E o tal do Fla-Flu da América aí, eu não sei se é um alívio, aí, por mais que o Flamengo seja muito melhor que o Fluminense, mas clássico é clássico, né? Não sei se é alívio ou é uma lamentação, mas o Fla-Flu da América vai ficar para uma próxima, né? Não vai rolar essa temporada.
O Barcelona está infiltrado nessa semifinal aí de Libertadores, né, com cara de Copa do Brasil, e nada menos do que um épico, né, para trazer o título pro Equador, porque é claro, né, um time bom, um time bem postado, mas extremamente inferior ao Flamengo, e mesmo que passe pelo Flamengo, do outro lado vão pegar times também que são superiores a ele. E quanto ao Fluminense, a gente tem bastante crítica, né, quanto ao trabalho do Roger, mas me parece um pouco exagerado, talvez, porque a gente está falando de um time que nem tinha pretensão e acabou chegando numa quarta de final de Libertadores, chegou até mais longe do que indicaria, né, que chegaria no começo da competição, mas não tem muito tempo para lamentar, porque a zona de rebaixamento já está beliscando os calcanhares aí do tricolor do Rio de Janeiro. André, suas percepções aí desse Barcelona de Guayaquil 1, Fluminense 1, lembrando que Guayaquil não tem altitude, né? Falaram que tinha altitude em Guayaquil, mas não tem não, é nível do mar, uma cidade litorânea. Então, camaradas, eu achei nesse jogo o Fluminense muito indolente, muito preguiçoso. Parecia que tentava passar um ar de tranquilidade, né, no jogo, mas um time que precisava de resultado tinha que se postar de uma forma muito mais incisiva do que demonstrou praticamente no jogo inteiro. Eu achei que o Fluminense só foi acordar lá para meados do segundo tempo, né, quando já não tinha mais muito o que fazer. Então achei que o time deixou muito a desejar de vontade mesmo, né? Achei que, por mais que houvesse um certo domínio, né, da partida, como vocês bem citaram, né, de criação, de posse de bola, faltou vontade. Eu achei que faltou vontade para um time que estava umas quartas de finais de Libertadores e estava precisando de resultado, né? Precisando fazer gol. Então eu achei um time apático, né? Eu não esperava isso. Mas eu particularmente até queria que o Fluminense passasse, né? Que eu acho que seria a gente merecia ter um Fla-Flu nessa Libertadores. Mas ambos os times eram muito limitados também, né? Ambos os times eram bastante limitados. Achei que o Casares entrou mal na partida, né? O Kaique também entrou mal na partida. O Fred, apesar de ser um jogador decisivo, também não estava bem na partida, só veio fazer um gol de pênalti no final, como já não tinha nem mais tempo, né? Tanto que o juiz encerrou a partida logo em seguida. Então eu acho que o que pesou para o Fluminense foi essa indolência mesmo mostrada na partida, essa falta mesmo de vontade de buscar o resultado. E que era possível, não era nem um pouco impossível, porque os dois times são de níveis bem parelhos, né? Então, assim, era perfeitamente possível buscar aquele resultado. Só que eu achei o Fluminense muito devagar, uma tranquilidade até exagerada para a situação, né, que se apresentava. Então, diante disso, foi um resultado até merecido, né? Porque o Fluminense não buscou, né, quanto deveria. E era quem precisava buscar, né? Então, foi um jogo que acabou sendo decidido aí num detalhe, né? Porque quando o Fluminense tentou jogar, tentou fazer alguma coisa, já era tarde, já não tinha mais o que fazer. E foi um jogo parelho, mas deu esse resultado mesmo que já era assim, um resultado justo no sentido de que o Fluminense não quis, não buscou. Faltou então essa garra, essa vontade que é algo típico de Libertadores, né? Não se ganha uma Libertadores com essa apatia, né? Então, eu acho que faltou o Fluminense saber que estava jogando uma quarta de final de Libertadores, né? Eu acho que faltou isso pro Fluminense. É, essa partida me surpreendeu negativamente a postura do Barcelona. O Barcelona, ao longo dessa edição da Libertadores, né, mostrou em vários momentos ser uma equipe, não diria, vou dizer, que briga lá na frente, né, que tem chances de conquistar o título, embora esteja na semifinal, né, mas uma equipe disciplinada, ofensiva, e ontem eles abraçaram a retranca de uma maneira vigorosa, né? Os caras era só bola pro mato mesmo, que é final de campeonato e acabou. E o Fluminense naquela, né? O Fluminense é uma equipe que é caracterizada por esse estilo de jogo, né? Um estilo de jogo reativo mesmo. Uma equipe que não tem a bola. Em média tem 30% de posse de bola, 35%. Nunca chega a ter 50%, por exemplo.
É uma equipe que fica postada ali no campo, esperando o melhor momento, até por conta do perfil, né, dos seus jogadores. É uma equipe muito desequilibrada. A gente tem jogadores ou muito velhos ou muito novos, ou que estão em franca decadência, né, bastante veteranos ou incipientes ainda no futebol, né, muito novos. Então é uma equipe por si só desequilibrada. Eu acho que o Roger, quando assumiu a equipe, percebeu isso, né? Então, para tentar manter a equipe competitiva, ele optou, uma opção da equipe jogar dessa forma. Mas aí a gente tem muitas coisas, né, que são um pouco assim, que ficam no ar, né? Por exemplo, a torcida do Fluminense, ela tem uma coisa com o Roger que é um pouco inexplicável. Tudo bem que a gente pode questionar opções de treinador aqui, acolá e tudo mais, mas é uma equipe que é bastante mediana. Mesmo assim, a equipe consegue, né? Vem conseguindo avançar bastante, né? Sob o comando do Roger. Chegou nas quartas da Copa do Brasil, agora chegou nas quartas da Libertadores, mas realmente é um time muito mediano. Eu vejo muito. É uma situação muito semelhante com o que acontecia com o Ceni no Flamengo, só que tem diferenças. Porque a equipe do Flamengo é uma equipe muito boa, né? Melhor equipe do país, quiçá, melhor do continente. E o do Fluminense não. O Fluminense é uma equipe mediana mesmo. Eles parece que a torcida do Fluminense queria que o seu time rendesse como o Flamengo de 2019, 2020, sendo que eles têm na mão, entre aspas, um Flamengo de 2015, né? Que é aquele Flamengo se reestruturando, com nomes assim, muito alternativos, para não dizer outra palavra. Então, é uma equipe que tem pouca margem para evoluir, né? Para crescer, para ter um futebol assim realmente vistoso, porque os nomes não tem, né? Inclusive o lance mais aleatório da semana foi o Ganso dando uma bicicleta e quebrando o braço. Uma cena bizarra. Eu botei aqui na televisão e comecei a rir. Mas, coitado do rapaz, depois saiu com a mão quebrada e tudo mais, com o braço. Mas eu acho que isso dá bastante a tônica, né, do que é o Fluminense. É uma equipe que não consegue jogar com a bola porque não tem esse perfil. E ontem necessitava, né, para poder fazer o gol e acabou que fez ali no último minuto. Parecia até um exercício de masoquismo do árbitro, né? Acabou, marcou um pênalti, o Fluminense foi lá, empatou e o narrador, né, do jogo, né, a Conmebol TV, o cara animado, quem sabe mais um minuto, quem sabe mais um minuto, aí pô, acabou na mesma hora que o Fluminense empatou. Foi com doses de dramaticidade. Mas eu vejo o Fluminense nesse limbo, né? O Roger, eu acho também que o ciclo do Roger com o Fluminense já acabou. E pesa bastante coisa, né? O Roger tem um perfil mais introspectivo, mais fechado, ele é pouco carismático, ele entende bastante do futebol, né? Ele é um treinador muito estudioso, mas eu não sei se isso basta, né? Tem exemplos recentes agora no futebol, né? No futebol brasileiro. Não basta apenas isso, né? Então eu acho que isso acabou gerando assim uma visão um pouco enviesada, né, de parte da torcida do Fluminense com ele. Mas de qualquer maneira, eu acho que o Fluminense foi longe. Tem uma equipe assim que, como eu disse, é uma equipe bastante mediana e conseguiu avançar até essa fase, né? Agora tem a Copa do Brasil pela frente e tem o Brasileiro, né? Vamos ver como é que o Fluminense vai reagir, né? Porque o Fluminense é uma equipe, nos últimos anos, né, que é uma equipe camaleão, né? É uma equipe com o Diniz, que gosta de ter a bola, com o Odair Helma também, foi um pouco assim com esse perfil. Depois veio o Marcão, né? Uma equipe mais lutadora e tudo mais. E agora o Roger com esse perfil mais reativo, né? Então fica no ar aí uma curiosidade, né? Para ver se confirmado essa demissão, né? Parece bastante palpável do Roger, né? Qual vai ser o perfil de treinador que o Fluminense vai traçar. E, para além disso, né? Como vai ser a montagem desse elenco, né? Para o ano que vem. Porque, como eu disse, é uma equipe que é muito
desequilibrada, né? Não tem um meio termo assim, ou tem jogadores que já estão no fim de carreira ou jogadores muito jovens. Então acaba que pesa bastante, né? Para a gente ter uma margem de evolução para a equipe. Estão definidas as semifinais, né, da Copa Libertadores. O Flamengo pega o Barcelona de Guayaquil, extremamente favorito, né? Mas sempre aquela dose de cautela que vai que esse time apronta, mas acho que é impossível. O Flamengo é totalmente favorito para chegar à final. E do outro lado, Palmeiras e Atlético Mineiro, que vão aí, se prometem dois jogos titânicos, né? Dois times que eu não consigo cravar aí quem é melhor que quem. Acho que vai ser dois jogos bastante interessantes, dois times muito, muito bons. E falando também da Sul-Americana, o Red Bull de Bragança Paulista, né, passou do Rosário Central, no jogo amarrado, estava 0-0, né, porque o Bragantino se classificava, né, com esse placar, porque tinha ganhado lá no Gigante de Arroito por 4-3, e o Arthur, no finalzinho do jogo, fez o gol que o Pelé não fez, né, fez um gol do meio campo, goleiro adiantado, o Arthur que, dos 5 gols que o Red Bull fez no Rosário Central, ele fez 4 e deu uma assistência. O Peñarol, como é bom ver o Peñarol de volta, né, numa semifinal continental, por mais que a Sul-Americana seja um palco que ele não merecia estar na Libertadores, mas o Peñarol recebeu o Sporting Cristal no campeão del siglo, que recebeu 5 mil torcedores carboneiros e ganhou por 1-0, se classificou, né, já o placar agregado por 4-1, já que tinha ganhado de 3-1 em Lima. O Atlético Paranaense tem agora seu novo épico para se contar, né? Um time que tinha perdido lá em Quito por 1-0 para ele saiu perdendo na Arena da Baixada, virou para 2-1, tomou um empate, precisava fazer 2 gols no segundo tempo e conseguiu. O Atlético passou aí com 4-2, né? 4-3 no placar agregado e pega o Libertad. Libertad que pegou o Santos, extremamente apático. O Santos, né? O Felipe comentou sobre o Diniz, um time extremamente apático que o Diniz levou ao Paraguai. Perdeu por 1-0, no agregado ficou 2-2, mas o Libertad se classifica pelo gol fora. E as semifinais serão o Red Bull de Bragança contra o Peñarol e o Atlético Paranaense contra o Libertad. A expectativa é que a final seja Peñarol e Libertad, mas a realidade é que provavelmente vai ser Red Bull e Atlético Paranaense, a final mais sem carisma, antipática, antipática, sem carisma de todos os últimos anos aí na América do Sul. Antes de encerrar, gente, Matheus, Oi. É o time do Capital Internacional versus o time do Paulo Guedes. É o time do Imagina Sérgio o duelo. Moro FC, né? Sérgio Moro FC, com bandeira do Brasil e tudo, né? Lá na arena lá do Atlético, né? O Petralha, né? O presidente do Atlético nem esconde, né? O bolsonarismo dele. E usa o time como instrumento disso. Totalmente ridículo. Mas antes da gente encerrar, né? A gente tá falando aí de semifinais continentais. A gente, ao todo, de 8 times que vão disputar essas semifinais, temos 5 brasileiros, um equatoriano, um uruguaio e um paraguaio. Eu quero entrar nesse debate com vocês, porque assim, a gente sabe que já não é de hoje que a Libertadores tem sido uma Copa do Brasil mais Boca e River, que são os dois times aí milionários da Argentina. Mas o Felipe falou muito bem antes sobre a crise financeira que arremete à Argentina e que agora com a pandemia piorou muito mais, né, as finanças dos clubes e está afetando até Boca e River. E a gente está vendo aí, principalmente da Libertadores, uma semifinal com 3 brasileiros, está aparecendo cada vez mais a Conca Champions, né, que é o campeonato ali da América Central e do Norte, em que os mexicanos se sobressaem. Já são 15 anos com mexicanos ganhando direto. Na semifinal desse ano são 3 mexicanos contra um estadunidense. Então, assim, tá. Será que isso é uma tendência? Eu queria saber de vocês. Pode até começar aí, você, André. Acho que é uma tendência que o futebol brasileiro vai dominar o futebol sul-americano, a América do Sul, e que a Libertadores vai ter cada vez mais essa cara de Copa do Brasil? Olha, não é possível afirmar que é uma tendência, né, muito duradoura, mas assim, tem sido, né? Tanto que no ano passado a gente teve Santos e Palmeiras, né, na final. E muito provavelmente a gente vai ter de novo uma final entre brasileiros, né? Então, assim, claro que existe uma tendência, mas a gente não sabe se ela realmente ela vai ser duradoura, né? Mas tudo tem indicado, né? Tudo tem nos levado a acreditar que nos próximos anos a gente vai continuar vendo
essa discrepância, né? Principalmente de times brasileiros para os times, para os outros times latino-americanos. E isso acho que tem a ver com uma das questões que o próprio Felipe levantou, né? Questão financeira, né? Porque no Brasil, querendo ou não, a gente está em crise, né? A gente está em crise econômica, em crise sanitária, a gente está numa pandemia, mas a gente comparar os times brasileiros, né? Esses grandes times brasileiros com qualquer outro time, né? Da América do Sul, a gente tem um ponto que é muito importante, que é o tamanho de torcida, né? Então, por exemplo, o Flamengo ele tem uma torcida que é praticamente a população da Argentina, né? Se a gente pegar o Corinthians, se a gente pega o Palmeiras, se a gente pega o Atlético, enfim. Então, assim, os clubes do Brasil, querendo ou não, têm uma capacidade de enriquecimento, né? De valorização muito grande. Então, num momento de crise como esse, isso pesa demais. Então, eu não sei se é uma tendência muito duradoura ou se tem sido essa tendência, se isso tem sido uma tendência agora nesse momento de crise. Mas, de fato, a gente tem percebido uma, uma vantagem, né, muito grande para os times brasileiros, tanto que quase a gente teve uma semifinal só com brasileiros, né? Então, de fato, ela existe. Agora, assim, é um pouco difícil afirmar se ela vai ser duradoura, mas é possível que nos próximos 2 anos, pelo menos, a gente continue vendo isso ainda, né, acontecer, porque eu não vejo nem o Boca e nem o River se fortalecendo a curto prazo para tomarem novamente os lugares de times poderosos, né, times que vão chegar à final, vão chegar às semifinais. Então eu não vejo assim nenhum outro time nesse momento, né, da América do Sul, que se a gente for falar de outros países é mais difícil ainda, né, mas tratando de Argentina, eu não vejo nem o Boca e nem o River a curto prazo retomando, né, toda a sua potência. Então eu acho que pelo menos a curto prazo a tendência vai ser essa, a gente vê times brasileiros encabeçando aí as semifinais, finais, né? Então concordo nesse sentido de que a gente tem visto aí sim esse padrão, mas eu não arriscaria dizer que vai ser uma tendência muito duradoura. Isso eu acho que só o tempo vai dizer. Mas que ela tem ocorrido se de fato tem sido sim uma tendência sim. Eu vou muito na linha do que o André fala, mas não dá pra gente ser bobo, né? Eu acho que a Conmebol ela não tá preocupada com o desequilíbrio entre os países, né? Ela tá preocupada com o desequilíbrio entre Brasil e Argentina, né? A gente puxar de uns anos para cá, né? Eu consigo lembrar do Atlético Nacional em 2016, né? A gente vai ter que voltar ali até a LDU, né? Em 2008. A gente pegar times que não O sejam. Barcelona de Guayaquil foi o último time fora Brasil e Argentina que disputou uma semifinal de Libertadores em 2017. Agora eles de novo estão aí em 2021. Mas Sim. 2017 para frente só o Barcelona de Guayaquil, mas ninguém. Sim, exato, né? Em relação a título, então, é isso, né? Só consigo lembrar do Atlético Nacional em 2016 e da LDU em 2008, né? Já em outra década. Mas acho que o desequilíbrio é muito grande, como eu comentei, né, mais cedo, em relação ao futebol brasileiro e argentino, né? A Argentina vem num péssimo momento econômico. O futebol lá voltou depois. As equipes estão sem público ainda, né? O que acaba enfraquecendo, né, a arrecadação das equipes. Tem até a cota de transmissão também, né? Tava um problema lá e tudo. Mas eu vejo com uma tendência, eu acho que não vai retroceder isso, pelo menos nos próximos anos, né? Ao menos que a Conmebol crie um método aí para tentar, mas eu não consigo ver em mente o que poderia ser feito. Mas eu acho que vai ser uma tendência, né? Como é na Europa, né? Eu citei lá no nosso grupo, né? No nosso grupo dos camaradas, que o Brasil, né? É como se fosse uma Europa aqui na América do Sul, né? Acho que isso fica muito evidente, é muito simbólico, né? Quando a gente tem um dos principais jogadores do River Plate, que é um clube com muita tradição gigante na América do Sul, indo para o Atlético Mineiro, né? Me perdoe os torcedores do Galo, não tem comparação possível, né? Acho que então ele troca um clube lá, né, gigante para argentino para vir para o Atlético.
por conta do dinheiro, né? Porque é isso. O River precisava vender, precisava dar uma equilibrada financeira, né, nas finanças. E esse jogador vai lá e faz o gol contra o seu ex-clube, né? Então, nos próximos anos eu não consigo ver uma retomada assim, como eu disse, né? Só se acontecer alguma coisa, como o Embol tentar fazer uma mudança aí, mas eu não consigo ver o que poderia ser feito, né? Há uns anos atrás teve essa mudança, né? Para a gente ter mais times brasileiros e mais times argentinos, né? Justamente para se tornar mais competitivo, porque são os dois principais centros, né, na América do Sul. Então agora, ainda mais agora no país, né? A gente tem uma super concentração de renda, né? Em clubes, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, apesar de serem perfis diferentes, né, de estrutura, de arrecadação, próprios investidores, né, como tem o Mecenas lá, mas eu acho que isso é uma tendência, eu acho que não tem como retroceder, pelo menos a curto prazo. Então, a gente tem hoje, né, um ranking histórico, né, acho que se eu estiver enganado, o Matheus me corrige, acho que é 25 para a Argentina, 20 para o Brasil, não é isso? Então, eu não vejo. Acho que é 25 a 20. Eu acho que não é. Acho que não seria nenhum absurdo se a gente apontasse. Não sei, nem, não boto nem 10 anos. Que o Brasil passe com folgas esse ranking aí, né? Porque a tendência é essa. Eu acho assim que a gente vê essa tendência na Europa, né? A gente tá falando que quando chega nos mata-matas de Champions League, geralmente são times das cinco principais ligas, né? Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Itália. E geralmente o da França é só o Paris Saint-Germain, né? E olha lá quando você não tem um Lyon ali chegando. Mas a tendência é essa, tipo, os países que concentram o dinheiro, eles que vão dominar os campeonatos continentais. E o meu receio é que na América do Sul a gente só tá vendo isso em um país só, né? A concentração de dinheiro. E camisas históricas vão ficando para trás, algumas já estão, né? O Peñarol já não chega no mata-mata já faz mais de 10 anos. Acho que a última vez que o Peñarol foi para o mata-mata de Libertadores foi na final contra o Santos 2011. O Nacional até chega, né, uma vez ou outra, mas geralmente é facilmente batido. O Independiente já faz tempo que não disputa. E por aí vai, né? O Olímpia, a gente falou do Olímpia agora, né? O Olímpia também vai para passar vergonha. O Olímpia chegou em finais em todas as décadas, né? Nos anos 50, nos anos 60, 70, 80, 90, 2000 e agora em 2003, a última contra o Atlético. E eu acho que dificilmente o Olímpia vai pisar numa final de Libertadores nessa década. Então, meu receio é que com esse enfraquecimento do futebol argentino, que hoje que já era feito, já era levado só por Boca e River, a gente vai ter cada vez mais um torneio que vai se semelhar ao México, né? Não sei se a solução é os mexicanos voltarem, e aí a gente vai ter só dois países dominantes. Meu receio é que daqui para frente o futebol brasileiro vai ser tão rico, né, tão forte financeiramente que os outros vão ficar relegados aí a ser meros coadjuvantes. E a distribuição de vagas já é ruim, né, mas ela por si só, talvez ajustando, colocando só 4 brasileiros, eu não acho que mude muito esse cenário, não. De sim, só os brasileiros chegando aí. Mas vamos acompanhar o futuro aí dessa competição, né? O que nos aguarda. Primeiro a gente tem uma final para resolver, uma semifinal para resolver, depois a gente vê o que acontece daqui para frente. Mas é isso, camaradas. Ótimo debate hoje. Gostei bastante aí da nossa pauta. Queria agradecer aí, né, quem ficou até agora conosco. E Felipe, valeu aí a participação. Um abraço, até a próxima. Valeu, grande Matheus, nosso âncora. Muito feliz de tá podendo voltar para bater essa bola com vocês aí. Mandar um abraço para o André, meu grande mestre. Um abraço para o Júnior, que com certeza está nos escutando. Quer dizer, deve escutar depois, né? Que agora provavelmente deve estar dormindo cada hora. O Luiz também, que não participou. E é isso aí. Muito obrigado a todos que nos escutam. Valeu, rapaziada. É isso. Uma satisfação enorme estar com vocês aí mais uma vez. Também depois de um tempo sem participar, mas sempre bom estar com vocês falando de futebol em alto nível.
Então fica o meu abraço a todos vocês, a pessoal de casa também. E até a próxima. Bom final de semana a todos. André já antecipou o tchau aí, mas valeu, André. Um abraço. Um abraço aí também aos camaradas que não participaram, né? Como o Felipe comentou, o Júnior e o Luiz. E a todos vocês aí que nos ouviram. Satisfação demais contar com a sua audiência. Valeu, até a próxima.